Café com o Evangelho. Graças e paz, irmãos. Bom dia, louvado seja Deus, porque Ele nos concede mais um dia de vida, mais uma semana inicia e nosso devocional, a nossa meditação nos símbolos de fé da nossa igreja, questiona na pergunta 93 do Catecismo Maior: o que é a lei moral? A resposta é que a lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem interior, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com morte a violação dela. Os irmãos provavelmente lembram-se que em áudios passados nós tratamos sobre o tema da aliança de Deus com os homens. Observamos que Deus fez duas alianças com o homem e o foco aqui é sobre a primeira aliança que Deus fez com o homem, que é a aliança das obras. A aliança das obras significava que Adão ele teria comunhão com Deus na medida em que ele obedecesse a Deus de forma plena e perfeita. O Senhor deu apenas um mandamento ali a Adão, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer de todos os frutos do jardim, exceto esse. E na medida que Adão obedecesse, Adão teria vida e comunhão com Deus. Se Adão comesse desse fruto, desobedecendo o Senhor, o pecado entraria no mundo, com o pecado a morte, e todas as coisas ruins aconteceriam como aconteceu. Então, o foco da pergunta 93 é tentar estabelecer o que é a lei moral. E os teólogos do catecismo, eles são muito inteligentes, muito sábios em explicar que a lei moral é uma declaração ou a declaração da vontade perfeita de Deus ao gênero humano. Quando Deus ele cria os homens, e falando aqui especificamente de Adão e Eva, ele não cria sem dar a eles ordens, diretrizes, mandamentos e assim sucessivamente. Então, toda ordem que Deus dá aos seres humanos, que expressa a sua vontade quanto ao viver santo que ele exige, é considerado basicamente uma lei moral. Então, como Adão e Eva permaneceriam santos? Na medida em que eles continuassem cumprindo as suas obrigações, cuidar do jardim, subjugar a terra, dominar sobre os animais e não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles caíram e, por consequência, todos os pecados, todas as coisas ruins aconteceram desde então. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, e depois a gente pula para o 32 e para o versículo 33, Moisés escreve algo interessante. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Então aqui Deus está convocando o povo por meio de Moisés a ouvir aquilo que será dito por Moisés, e aquilo que seria dito seria ordens, mandamentos, decretos. Verso 32 e 33. Por isso tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deus ele nos deu ordenanças, Deus ele nos deu os mandamentos. E essas ordenanças e esses mandamentos constituem a lei moral de Deus. Nos próximos áudios a gente vai entender, vai mais a fundo no que significa essas leis, essas ordenanças, esses mandamentos. Mas, via de regra, resumindo tudo, nós podemos declarar que
Deus, ele não nos criou para vivermos da forma que nós quisermos. Deus, ele nos criou para o propósito maior do ser humano, como o breve catecismo diz: louvar a Deus, glorificá-lo, gozá-lo para sempre. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe e nos dê uma semana de bênçãos. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade